Boa noite a todos e todas. É com muita alegria que abrimos a noite dos trabalhos da noite de hoje. Estou aqui muito bem acompanhada do meu vice-presidente, doutor Daniel Martins, do meu tesoureiro, doutor Emílio Silva, e da nossa querida associada que não falta agora, em dia nenhum, doutora Priscila de Jesus. Gostaria de cumprimentar todos os presentes no modo virtual e saudar e apresentar a doutora Juliana Frossard, que está aqui. Doutora Juliana, uma boa noite, seja bem-vinda à AMAME. Boa noite, muito obrigada. Mais uma vez um prazer estar contribuindo aí com um pouquinho da nossa troca, né? Porque é uma troca que a gente faz e eu é quem agradeço de estar presente mais uma vez. Doutora Juliana é presidente da Comissão de Imobiliário da OAB Cachoeiro do Itapemirim, Espírito Santo. E hoje ela vai ser a nossa mentora da noite de hoje, falando sobre o tema inventário extrajudicial. Então, doutora Juliana, estamos aqui aguardando ansiosamente pelos seus conhecimentos, estamos aqui para aprender. Bom, aprender, eu também estou aqui com vocês e eu achei interessante trazer um tema que para a advocacia, para a prática da advocacia, é um tema bastante interessante e gerador de muitos frutos aí, se nós como profissionais nos atentarmos e buscarmos esse tipo de procedimento, que é um procedimento extrajudicial. Acredito que os colegas aí com certeza já tenham feito ou fazem, mas o meu foco da advocacia imobiliária é no extrajudicial, principalmente relacionado à regularização imobiliária, mas toda a parte de advocacia extrajudicial eu foco bastante e gosto muito dos procedimentos extrajudiciais porque eles têm a celeridade, né, como um ponto muito forte. E minha bateria aqui. Então, é uma mudança de mentalidade, na verdade, né, que a gente traz para a advocacia no geral e para os clientes, para a sociedade em geral. E por isso eu resolvi trazer esse tema. Então, vamos começar? Podemos passar os slides aí? Isso aí. Inventário extrajudicial. O inventário extrajudicial, ele veio, na verdade, da Lei 11.441, desde 2007. É até interessante que quando a gente começou a mexer com isso, com esse tipo de procedimento, fala assim, gente, mas há tanto tempo o procedimento está aí e tão pouco utilizado. Ao menos aqui, na minha região, no Espírito Santo, a utilização mesmo, ela tem se dado muito agora, né? Muito mais atualmente do que desde quando a lei foi criada e a lei trouxe esse procedimento. Então, na verdade, essa lei ela vem para desburocratizar, né? Ela não só trata do procedimento de inventário, mas ela trata também de escritura pública de divórcio consensual, separação consensual, reconhecimento de união estável e o foco nosso aqui como inventário. Ela desburocratizou o procedimento de inventário a permitir a realização desse ato em cartório através da escritura pública. O que a escritura pública vem? Ela vai servir como o documento principal para que seja feito todas as situações relacionadas ao inventário, todas as divisões. Você não precisa de levar a escritura pública usando o inventário extrajudicial para homologação judicial. Ela já vai servir, ela mesma finaliza ali e ela vai servir para todos os atos posteriormente. É um procedimento utilizado para apuração de bens, direitos e dívidas do falecido, como todos sabem, né, o inventário judicial.
Com a partilha, é instrumentalizada a transferência de propriedade e divisão dos bens deixados pelos falecidos para os seus herdeiros. Ou seja, é a mesma coisa. É a mesma coisa do inventário judicial. Qual é a diferença? Rapidez, celeridade. E fica mais barato, inclusive. É um pouco... assusta um pouco, talvez, no início, porque a única situação que ele tem, uma das situações assim, um pouco peculiares é que, no inventário extrajudicial, o imposto ele é pago no início. Aí que vem a situação de, talvez, alguns casos práticos, né? Muitas vezes os herdeiros não têm condições, os herdeiros herdaram só bens imobilizados, não conseguem, e aí fica um embaraço. Mas a saída ela é bastante ampla para utilizar essa forma esse procedimento do inventário. Pode passar para a próxima telinha. O Código Civil ele trata do inventário do artigo 610 em diante, e o parágrafo 1º ele traz o seguinte: se todos forem capazes e concordes, o inventário e a partilha poderão ser feitos por escritura pública, ou seja, através do inventário extrajudicial no cartório de tabelionato de notas, a qual constituirá documento hábil para qualquer ato de registro, bem como levantamento de importância depositada em instituições financeiras. Em 2015, o Código de Processo Civil abarcou todo esse procedimento e reforçou ainda mais a utilização do procedimento via extrajudicial. E a regra é simples: todos os herdeiros capazes, todos em concordância, o inventário pode ser feito de forma extrajudicial. Muitas vezes, para quem nunca utilizou, para quem não se utiliza muito dos serviços que são disponibilizados por cartório, assusta um pouco, né? Mas, gente, doutora, só isso, eu vou lá no cartório, a gente vai, leva toda a documentação, coloca os bens que o falecido deixou e é rápido assim? É rápido assim. É feita a escritura pública, o tabelião lavra a escritura, todos assinam, a nossa presença tem que existir, é imprescindível a presença de advogado, a escritura está lavrada e fica tudo certo, o inventário termina ali. Dependendo do tabelião, ele termina um inventário desse em dias. Vamos passar para a próxima. E aí, após a criação da lei que instituiu, houve, como sempre existe, os tabelionatos, as partes, sempre há um conflito. E o CNJ, o que ele precisou fazer? Regulamentar todo o procedimento através de uma resolução. Então, a resolução que regulamenta o inventário extrajudicial e que é utilizada por nós, que tem todo o procedimento ali, basicamente, todas as regras estão ali bem elencadas, é a Resolução 35, de 2007. Ela foi criada para uniformizar os atos da Lei 11.441, porque houveram os conflitos à época, e ela disciplina a lavratura dos atos notariais relacionados ao inventário, partilha, separação, divórcio e extinção consensual de união estável. Então, prioriza-se muito a vontade das partes, né? E tudo o que for consensual relacionado a esses atos não precisa se utilizar do judiciário. E tem mais. Existiu até um conflito, uma divergência com relação à gratuidade da justiça. Porque, às vezes, fala assim, doutora, eu não tenho condições, o meu pai deixou alguma coisinha ou outra que é bem rápido, às vezes é um carro, e eu preciso fazer inventário, porque eu preciso transferir isso, mas o que eu vou fazer se eu não posso pagar? Lá no cartório a gente tem que pagar, tudo paga lá. Também não. A Resolução 35, ela trata da gratuidade da justiça, inclusive foi tema de algumas situações de consulta para o CNJ, e a regra é clara, né, gente? A regra é clara. Constituição Federal, gratuidade da justiça, da mesma forma que se pede na justiça comum, da mesma forma ela é pedida no tabelionato de notas, até porque
como nós sabemos, eles não estão ali fazendo um serviço privado, né? A natureza do serviço do tabelionato de notas, do registro de imóveis, é natureza de serviço público. Então, sem discussão nenhuma, também para os carentes, a petição é simples. Dentro mesmo do pedido, já se faz pedido de gratuidade, e ali o tabelião vai analisar, e ele não pode se negar a analisar e a conceder, claro, verificando todos os requisitos ali, que são mínimos, na verdade. Vamos passar para a próxima. Vamos lá. Requisitos para o inventário extrajudicial. 1. Todos os herdeiros devem ser maiores e capazes. 2. Deve ter o consenso entre os herdeiros quanto à partilha de bens. Então, a gente já leva para o cartório todos os bens discriminados e partilhados ali. E a escritura pública deve contar com a participação do advogado como assistente jurídico das partes. Isso é muito importante e, na verdade, quando se instituiu, a gente sabe que muitos atos ali no cartório, até despachante, né? Os despachantes fazem bastante coisa de forma administrativa e que parece que tira um pouco do nosso trabalho, né? A gente, às vezes, não tem muito esse costume de atuar nos cartórios, porque, na verdade, a gente sabe, aqui no interior, principalmente, eu moro em Cachoeiro, a gente tem, na verdade, é uma cidade do interior, mas é uma cidade de quase 300 mil habitantes, claro que nem se compara com os grandes centros, mas aqui a gente tem uma situação que ainda ocorre hoje em dia. Os delegatários de cartório, eles fazem o trabalho todinho. Chega a pessoa lá, não, eu faço. Tem delegatário do tabelião que pega o uso capião, por exemplo, que é obrigação a nossa participação. Eles praticamente fazem tudo. Tira a função do advogado, né? Então, é algo também importante mencionar, porque a gente só não vão tirar as nossas funções e a nossa atuação se a gente tiver conhecimento. Então, eu acho muito importante ter conhecimento e entender que é um mundo de procedimentos que nós podemos atuar, nós podemos trabalhar em cima e ganhar, né, lucrar com isso. E temos muitas coisas aí que às vezes a gente nem sabe e que nós podemos ali estar fazendo. E o quarto que eu coloquei aqui é: se o falecido tiver deixado testamento, é necessária expressa autorização judicial, salvo nos casos de testamento revogado ou caduco. Essa é uma questão um pouco controvertida. Mas aí o que aconteceu? Agora eu vou citar para vocês. Espera aí. Tenta ir na próxima tela, depois dos requisitos, porque quando tem testamento, não pode ser feito com o inventário extrajudicial. Ele depende, no caso, de autorização judicial, salvo se ele tiver revogado ou caduco. Só que o STJ, no ano passado, ele jogou por terra essa situação, julgando um RESP, que eu vou colocar aqui. Pode passar a próxima tela, que eu vou... Não, o RESP não está aqui. Mas vamos lá, deixa eu voltar, gente. Volta aqui nos requisitos, então, por favor, só para a gente finalizar essa parte, que depois para frente eu vou citar, eu vou ler para vocês, eu trouxe também nos slides, a jurisprudência do STJ, em que ele diz o seguinte: a ministra Nancy Andrighi, ela julgou dizendo o seguinte, que a existência de testamento não é motivo para que se não faça o inventário extrajudicial. Mesmo estando ali, alguns requisitos, às vezes você vai no tabelionato, ele fala, não, tem testamento, eu não posso, ou eu vou fazer e depois você vai ter que levar para poder autorizar. Não precisa mais. Tem uma jurisprudência do STJ que hoje ela diz o seguinte: se o Código de Processo Civil, no parágrafo 1º, disse que os requisitos para fazer o inventário extrajudicial são herdeiros maiores e capazes, consenso, por que vem uma outra situação dizendo que por existir testamento eu não vou poder fazer o inventário extrajudicial? Então, jogou por terra toda essa situação e doutrinadores também nesse sentido, porque eles priorizam a autonomia das partes.
nesse caso. E é um dos princípios da desjudicialização, né? Um dos princípios maiores da desjudicialização, a retirada dos processos no judiciário, é a autonomia das partes, autonomia privada. Porque se o inventário, ele não, em tese, ele não é um processo litigioso, ele pode se tornar litigioso. Mas quando ele vai para o inventário extrajudicial, ele não é litigioso, não existe litígio ali. Então, por que se, havendo um testamento, as partes todas concordes com o testamento, tudo ok, não tem menor de idade, por que não? Então, hoje, o STJ já entendeu da possibilidade, sim, mesmo havendo testamento, com base nos outros requisitos, que se faça um inventário extrajudicial nos cartórios. Pode ir para a próxima. A escritura pública de inventário. A escritura pública de inventário, ela não precisa de homologação judicial, como eu mencionei lá atrás. Ou seja, finalizou o inventário, todos assinaram a escritura pública, ali se encerra e, com base nela, você vai realizar todos os atos necessários. Tanto registrar os imóveis, transferir os carros em Detran, transferir empresa, cotas empresariais em junta comercial, vai levar para os bancos, para as instituições financeiras, registro civil de pessoas jurídicas e todos os outros locais, instituições públicas ou privadas dos bens do falecido que ficou dividido aí para os herdeiros. Outra situação muito importante, muito interessante e que abre ainda mais o nosso leque de atuação. A escritura de inventário, ela pode ser realizada em qualquer cartório de notas, independente do domicílio das partes, independente do local da situação dos bens, independente do óbito do falecido. Eu posso fazer uma escritura pública. Inclusive, essa semana, eu estou atendendo uma cliente do Rio, que o pai morava aqui, o pai faleceu aqui, e eu falei com ela, olha, vocês têm opção, pode até fazer uma escritura pública aí. Que ela falou assim, poderia fazer aqui, que está perto da gente e tal. Eu falei, pode fazer aí. Então, é outra situação que amplia muito mais a nossa atuação e é bastante interessante de realizar. Então, regra, não precisa ser feita no local do falecimento, no local da situação dos bens, pode ser feita em qualquer cartório de tabelionato de confiança ou alguém que tem muitos tabeliães, às vezes, que criam alguns embaraços, né? A gente sabe ainda. Mas a mentalidade tem mudado muito. Então, se eu quiser fazer... Eu tenho uma tabeliã que é uma amiga até, e que eu faço os atos com ela. Se ela um dia falar assim, não, isso aí eu não vou fazer, está demorando, eu faço com outro. Não tem problema nenhum. Vamos passar para o próximo. Tem um inventário judicial aberto. Posso desistir e abrir outro na via extrajudicial? Você começou um inventário judicialmente. Está lá demorando, não anda. Eu posso desistir dele e terminar ou voltar para a via extrajudicial e iniciar o procedimento lá? Posso. Eu posso tanto desistir do inventário judicial quanto pedir a suspensão por um prazo fixado na lei. Passou esse prazo, automaticamente o juiz pode extinguir, né? Ou intima uma parte para dizer se tem interesse em continuar ou extinguir. Mas eu posso fazer isso sim. A realização de inventário na via judicial ou extrajudicial pelo interessado é facultativo, é opcional, você faz se quiser ou não, podendo, caso ocorra o início dela pela via judicial, este ser suspenso ou encerrado. E a parte pode desistir da via judicial e promovê-lo extrajudicialmente. Isso tudo está na Resolução 35/2007 do CNJ. Vamos para o próximo. Vamos aqui, pessoal, para os documentos necessários. Da mesma forma que existem as obrigatoriedades documentais do judicial, aqui existem a lista de documentos, mas que, assim, muitos documentos desses aqui, você já dá entrada nos cartórios, eles mesmos lá providenciam, porque ele já tem todo um sistema, mas, de fato,
a gente tem a lista dos documentos normais e algumas certidões, certidão de óbito, documento particular das partes, escritura de pacto antinupcial, se houver, ou certidão do registro do pacto, certidão comprobatória de inexistência de testamento, que é para ambos inventários, certidão conjunta de débitos federais, da dívida ativa da União, cópia da última declaração de imposto de renda para verificar a questão dos bens declarados, e as certidões pessoais, certidão de natureza civil, certidão negativa trabalhista e todas as outras certidões que a gente obtém, todas elas, por meio da internet, nos tribunais. Próximo. Se faz também, obviamente, a descrição de todos os bens da pessoa falecida, imóveis urbanos, imóveis rurais, bens imóveis ou semoventes, automóveis, empresas, bens e joias, embarcações e as dívidas do falecido, caso existam. Próximo. Recolhimento do tributo. É uma parte bastante sensível e que as pessoas têm muitas dúvidas, gera muitas dúvidas. E para os bens imóveis, a competência para arrecadação é o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes, que é o do estado da situação dos bens. Aí, independentemente de onde está sendo feito o inventário, eu estou fazendo o inventário aqui no Espírito Santo, mas o bem está lá no Rio de Janeiro. Aí, no Rio de Janeiro, o imposto que vai ser recolhido vai ser o imposto da situação do bem, onde o bem está localizado. Para bens móveis, títulos e créditos, a competência do estado onde se processar o inventário. A alíquota variável para cada estado. Aqui eu trouxe uma alíquota que é do estado de São Paulo, que é 4%. Aqui no Espírito Santo também é 4% a alíquota, mas ela varia. Ela vai variando de estado para estado. Importante. Para que o processo de inventário seja finalizado e oficiado no cartório, é preciso pagar o ITCMD, que deve ocorrer antes da lavratura da escritura. É aí que muda um pouquinho, que às vezes as pessoas têm aquela restrição. Não, mas doutor, eu tenho que pagar isso logo? De fato, você dá entrada no inventário e logo o tabelião calcula o imposto em cima dos bens escritos, do valor que foi levado. Por exemplo, veículo, tabela FIP do veículo, de acordo com o que é também o inventário judicial. E com base em todas essas situações e informações, é calculado o imposto que deve ser pago. Mas a gente sabe, né, que às vezes é muito melhor fazer isso, porque você já tem um inventário finalizado, pronto e acabado, principalmente se tem dinheiro em conta, às vezes tem veículo e está se deteriorando. Então, assim, a gente que tem focado muito no extrajudicial fica muito apaixonado por esses procedimentos, porque a gente vê a solução, né? A gente vê o nosso trabalho tendo um resultado. O inventário judicial ele é muito castigante e é muito demorado e às vezes causa muitos problemas. Então, acho que também nós, como profissionais do direito, tentar fazer com que as pessoas tentam se conciliar a família é bem delicado, mas é muito importante. Então, eu acho que tudo isso também faz parte da gente trazer para o extrajudicial e tentar ali convencer o cliente de maneira, sempre com sabedoria, né, que é tão difícil, mas realmente é um procedimento muito rápido. E a gente sabe quanto que demora o procedimento no judiciário, né, esse tipo de procedimento. Vamos falar agora da próxima, sobre os emolumentos. Quanto aos emolumentos cartorários, nós temos as tabelas, né? Cada estado tem a sua tabela. É muito interessante ter conhecimento. Ela vai estar a tabela vai ser da corregedoria e é tabelado por lei e depende do valor do patrimônio deixado. E é calculado em cima do patrimônio. Lembrando que, na maioria dos casos, o inventário e cartório é bem mais barato do que o judicial, de fato. Fora as perdas que se tem no judicial com o decorrer do tempo. Bens que a pessoa às vezes deixa, e no extrajudicial a gente não tem perda, a gente não tem demora, a gente não tem morosidade, porque você já leva toda uma situação, a escritura é lavrada e tudo fica resolvido. Pode passar para o próximo.
E aí, como eu disse lá atrás, e se houver testamento? Se todos os interessados foram capazes e concordes, poderá, nas seguintes hipóteses, com expressa autorização do juízo sucessório competente, nos autos do procedimento de abertura e cumprimento de testamento, e nos casos de testamento revogado, caduco ou declarado inválido por decisão judicial transitada e julgada. Se houver disposição no testamento reconhecendo filho ou qualquer outra declaração irrevogável, a lavratura da escritura é vedada e o inventário deverá ser feito judicialmente. Nessas duas hipóteses aqui, nessa primeira hipótese aqui, que tem a letra A e a letra B, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para aquela situação que eu falei do STJ. Isso aqui é a base, é o que se entendia antes, né? É o que se entendia antes desses julgados, antes dessas jurisprudências. Não havendo testamento, só se tiver autorização do juízo, ou só nos casos que o testamento, mesmo existindo, ele está revogado, caduco ou declarado inválido. Ou seja, não existe, né? Ele existiu e ele foi declarado inválido, revogado ou caduco. Mas o STJ mudou esse posicionamento, agora em 2022. Ou seja, não precisa disso mais. Se tiver o primeiro requisito, todos capazes e concordando, mesmo havendo testamento, não há motivo nenhum para que não haja um inventário extrajudicial. Pode passar para a próxima, que aqui eu trouxe o RESP, se vocês quiserem anotar. Na verdade, também eu passo depois dos slides, como eu passei da outra vez, eu mando por e-mail, que tem bastante informação, é como se fosse um passo a passo que eu trouxe, e é bem interessante para tirar qualquer dúvida rapidamente, né? Então, gente, aqui, ó, é o RESP 1951, 456 do Rio Grande do Sul. Olha quando ele foi julgado, ó, final do ano passado, mais ou menos, né? E 23 de agosto. Direito sucessório, pedido de homologação judicial de partilha extrajudicial. O que aconteceu nesse RESP aqui? Ele foi oriundo da seguinte situação. A pessoa deu entrada no inventário extrajudicial, a parte, o inventário se resolveu, mas ele tinha lá um testamento. Nesse caso aqui, prático, todas as partes dos herdeiros, todos os herdeiros ou viúva meieira eram maiores, eram concordes, tanto é que deram entrada no extrajudicial, no cartório, no tabelionato. A escritura pública ficou pronta, mas quando foi lavrar a escritura, o que o tabelião colocou na escritura? Por haver testamento, encaminhe-se, para finalizar, encaminhe-se ao juiz, para que o juiz homologue essa escritura. Lembrando, não há necessidade, não há necessidade, não precisa homologar, tá? O inventário extrajudicial, a escritura pública do inventário extrajudicial, ela não necessita de homologação judicial, não vai para o judiciário para nada. Mas foi porque, nesse caso prático aqui, havia um testamento. E o tabelião não se sentiu seguro e, diante do que ele entendeu, ele mandou para o juiz. Quando chegou lá, o juiz fez o quê? Realmente, não pode ter testamento, não pode ter inventário extrajudicial, porque tem testamento. Eu não posso, é clara a regra. Eu não posso continuar com esse inventário, vocês vão ter que cancelar aquele inventário todinho lá, pegar aquela documentação e vai ter que judicializar. E ter que iniciar tudo de novo. Recorreram da sentença, foi apelação. O Tribunal de Justiça, o mesmo entendimento. Até que a parte fez o quê? Foi para o STJ. Chegou no STJ, o que a ministra decidiu? Artigo 610, caput, parágrafo 1º do CPC. Interpretação literal que levaria à conclusão de que, havendo testamento, jamais seria admissível a realização de inventário extrajudicial. Por quê? Se vocês pegarem depois o caput do 610, eu vou dar uma lida aqui, ele fala o seguinte: havendo testamento do CPC, tá, gente? Havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial.
Parágrafo 1º. Se todos forem capazes e concordes, o inventário e a partilha poderão ser feitos por escritura pública, a qual constituirá documento hábil para qualquer ato de registro, bem como o levantamento de importância depositada em instituições financeiras. O que a ministra entendeu? O que ela fala? Ela fala o seguinte: tá, se eu fizer uma interpretação literal dessa norma, a conclusão é que, havendo testamento, jamais se poderia utilizar a realização do inventário extrajudicial. Mas eu não vou fazer a interpretação literal, não posso fazer. Por quê? A interpretação tem que ser teleológica e sistemática, que se revela mais adequada ao caso. Aí ela menciona a exposição de motivos da Lei 11.441 de 2007, que foi a que trouxe a possibilidade de realização de inventário extrajudicial para o nosso sistema. E ela diz aqui, que fixava como premissa a litigiosidade sobre o testamento como elemento inviabilizador da partilha extrajudicial. Ou seja, havendo litigiosidade sobre o testamento, realmente não tinha como fazer a partilha extrajudicial. Aí tem que ir para o Estado juiz, o Estado juiz decidir. Circunstância fática inexistente, nesse caso prático. Aqui não tinha nenhum litígio sobre o testamento. Aqui, simplesmente, as partes levaram para o extrajudicial porque falaram assim, não, a gente quer resolver, queremos fazer a partilha, está tudo certo, somos maiores, somos capazes e estamos concordando com tudo. Quando todos os herdeiros são capazes e concordes, capacidade para transigir, inexistência de conflitos que infirmam a premissa estabelecida pelo legislador, as legislações atuais, ademais, privilegiam a autonomia da vontade, a desjudicialização dos conflitos em meios adequados de resolução de controvérsias, possibilidade de partilha judicial, ainda que existente testamento, que se extrai também dos dispositivos do Código Civil. O Código Civil também trata dessa questão, falando sobre a possibilidade. Então, o seguinte, o artigo 610, ele foi interpretado o parágrafo 1º, ou seja, prioriza-se a autonomia da vontade, prioriza-se a desjudicialização, prioriza-se a desburocratização. Tendo testamento ou não, no caso, tendo testamento, não precisamos ir para o judiciário. Todo mundo concordando, vamos fazer para o extra, que vai ser rápido e bom para todo mundo. Vamos passar para o próximo. Agora, sobre a união estável no inventário extrajudicial. Se o falecido vivia em união estável, é possível reconhecer na escritura de inventário também, se todos os herdeiros concordarem. Aí, nesse caso, se não houver concordância, muitas vezes acontece esse tipo de situação, um segundo casamento, um pai que casou com a mãe e depois vive em união estável com outra mulher, filhos não concordando depois do falecimento, aí sim tem que resolver a situação judicialmente. Se o companheiro também for o único herdeiro, ou se houver conflito entre ele e os demais herdeiros, nesse caso, o reconhecimento da união estável deve ser feito judicialmente. Ou seja, se todos os herdeiros concordarem, dentro da própria escritura pública de inventário, há o reconhecimento da união estável ali e também é dividido o quinhão da companheira de acordo com a lei. Agora, se ela for a única herdeira, não tiver mais ninguém, e se houver conflito, o reconhecimento da união vai ter que ir para o judiciário, resolver lá e depois pode voltar para fazer o inventário extrajudicial. Próxima. A próxima a gente está falando sobre a questão da obrigatoriedade do advogado presente, como eu tinha dito. A lei exige nas escrituras de inventário o advogado para comparecer no ato. Os herdeiros, no caso, podem ter advogados distintos ou um só para todos, não tem problema também. Todos, no caso, vão assinar ao final. Se um dos herdeiros for advogado, esse também pode atuar na qualidade de assistente jurídico na escritura. E o advogado deverá assinar a escritura juntamente com as partes envolvidas, não sendo necessário nem apresentar petição ou procuração, ela já é outorgada na própria escritura de inventário, ela é toda montada ali. E se facilita tudo, se resolve tudo ali mesmo. Próximo.
Sobre a renúncia da herança, pode haver na escritura de inventário extrajudicial? Se o herdeiro não tiver interesse em receber herança, ele deve renunciar através de um ato jurídico unilateral, pelo qual abdicará do direito de participar da sucessão, como todos sabem. Existe a renúncia pura e simples, que a cota hereditária vai para o monte-mó e é partilhada entre todos os demais herdeiros. Nesse caso, não incide o imposto. Ele pode renunciar ali dentro deu entrada no inventário judicial, ele faz a renúncia e a parte dele vai para o monte-mó, e ali vai dividir para também depois ser calculado o imposto em cima. Mas tem a renúncia imprópria ou translativa. O herdeiro cede a sua cota hereditária a outro herdeiro. Se a cessão for gratuita, vai incidir o ITCMD. Se for onerosa, ela vai incidir o ITBI. Isso aqui é bastante importante para explicar, né? Explicar para o cliente o que pode incidir de imposto, porque depois, se ele for pego de surpresa, ele vai reclamar. Em ambos os casos, a renúncia pode ser feita por escritura pública, sendo necessário o comparecimento do cônjuge, caso haja, salvo nos casos de regime de separação absoluta, ou participação final nos aquestos. A renúncia pode ser efetuada através de escritura autônoma ou na própria escritura de inventário, também se constar essa renúncia. Não pode passar. Sobrepartilha. Pode fazer sobrepartilha também extrajudicial? Pode fazer. O que é a sobrepartilha? Às vezes um bem que ninguém conhecia, um bem que estava em litígio e resolveu depois que findou o inventário. Ah, doutora, eu fiz um inventário extrajudicial. Eu posso fazer a sobrepartilha extrajudicial? Posso fazer a sobrepartilha extrajudicial, mesmo tendo o inventário primitivo sido feito judicialmente. Se os herdeiros posteriormente descobrirem algum bem que deixou de ser inventariado, é possível fazer a qualquer tempo a sobrepartilha por escritura pública, ainda que a partilha tenha sido feita judicialmente e que os herdeiros, na época, tinham herdeiro menor ou incapaz. Mas aí não tem problema nenhum também. Eles ficaram maiores de idade ou capazes, pode ser para o extra. Algo curioso aqui sobre a capacidade. Posso fazer inventário extrajudicial? Qual que é a exceção, na verdade, de realização de inventário extrajudicial quando o herdeiro é menor de idade? Quando ele foi emancipado. Se ele foi emancipado, também a escritura de inventário pode ser feita no cartório de notas extrajudicial, né? O inventário pode ser extrajudicial. Inventário negativo. Posso fazer extrajudicialmente? Posso fazer extrajudicialmente. Para que ele serve? Ele poderá ser efetivado por escritura pública para comprovar a inexistência de bens do falecido. Muitas vezes, o falecido não deixou nada, mas eu preciso, às vezes, deixou dívida. Não tem nada, mas eu vou lá e faço o inventário negativo. Ele é necessário caso os herdeiros queiram comprovar que o falecido só deixou dívidas, ou caso o cônjuge sobrevivente queira escolher livremente o regime de bens de um novo casamento. Então, ele também serve para isso. Vai ser lavrada uma escritura pública de inventário negativo e ali vai ser cobrado o emolumento relativo àquele ato, podendo também ser pedida a gratuidade da justiça, e ali fica resolvido também toda a situação e o documento vai ser utilizado conforme a necessidade. E antes da Lei 11.441, de 2007, quem faleceu antes da lei te procurou, falou, eu preciso fazer um inventário, posso fazer extrajudicial? Posso fazer extrajudicial, mesmo a pessoa tendo falecido antes da lei, antes da entrada em vigor da lei. Caso a pessoa tenha falecido antes de 2007, os herdeiros ainda não tenham feito o inventário, é possível fazer inventário e cartório por escritura, uma vez que a norma também se aplica aos fatos ocorridos antes da sua vigência. Então, fica aí uma amplitude dessa lei e da utilização do serviço. Sobre a nomeação do inventariante, no inventário extrajudicial. Recentemente, o CNJ, essa resolução aqui, 452 de 2022, ela alterou a resolução 35
e ampliou os poderes do inventariante, porque existiam muitas dúvidas e muitos problemas. Aliás, eu tenho visto relatos de colegas, ainda assim, levando a escritura, levando a nomeação de inventariante feita por tabelião e gerente de banco relutando em deixar a movimentação financeira feita aí pelo inventariante. Mas o CNJ veio com uma nova resolução para poder alterar a resolução 35 e deixar mais claro os poderes do inventariante. Os tabeliantes que são mais assim, eu acho que procuram mais estudar, são pessoas mais ativas, eles costumam fazer algo muito, muito redondinho, bem feito, e dá para o advogado atuar, né, com bastante amplitude, dá para o advogado atuar com efetividade com o cliente. Mas existem aqueles ainda que têm uma mente um pouco fechada e fica relutando em cumprir, mas existe a determinação do CNJ, a regra está ali, ela é para ser usada, e atualmente a resolução 35 ela prevê essa situação, que mesmo antes da partilha ou adjudicação, os poderes para sacar valores em instituições bancárias a fim de quitar tributos e emolumentos relativos ao inventário extrajudicial. Ou seja, a pessoa está ali, o depósito na conta, o falecido deixou dinheiro na conta para pagar o inventário, então hoje não tem problema. Hoje, o extrajudicial, que ainda se relutava, que ainda tinha essa discussão, jogou por terra. Agora, em 2022, o CNJ permite o termo de inventariança feita no tabelionato de notas, que o inventariante chegue na agência, movimente a conta, saque o dinheiro, é claro, né, gente? Isso tudo vai ter que ser prestado contas para o próprio tabelião, para que ele lavre a escritura de forma exata, mas é possível e isso também abre bastante a oportunidade aí do procedimento. Pode passar o próximo. Efeitos. Assinada a escritura, o inventário produz seus efeitos automaticamente e a escritura de inventário não depende de homologação. Como a gente disse, não precisa de ser homologada, ela vai ser utilizada, perfeita e acabada quando ela finalizar. Ela vai ser utilizada para transferência dos bens e não dos herdeiros, as partes deverão apresentá-la, no caso, no registro de imóveis, no DETRAN, cartório civil de registro de pessoas jurídicas, ou na junta comercial, com relação às sociedades, bancos e contas bancárias e todas aquelas situações que houver necessidade de finalizar e de resolver os problemas que o falecido deixou aí, bens, direitos, dívidas, tudo isso a escritura serve, não há necessidade nenhuma de utilizar o Poder Judiciário para fazer mais nada, porque, na verdade, o tabelião ele exerce a fé pública, ele é um delegatário, né? Um delegatário do Poder Judiciário, ele atua em nome do Poder Judiciário e ele tem a fé pública o poder de outorgar, de entregar a escritura pública e ela servir para todos os atos conforme um procedimento judicial. Eu acho importante essa questão do trazer, mais uma vez, eu falo, como eu disse no início, eu sou uma apaixonada pela desburocratização, na verdade, utilizando-se das regras, claro, desjudicialização, alguns falam extrajudicialização, porque é a utilização dos serviços extrajudiciais, eles são rápidos mesmo, tem muita gente que quer ajudar, trabalhar, e é uma gama de trabalho para o advogado assim, enorme, muitas oportunidades de trabalho tem aí, e se focar nessa situação dos cartórios, tanto tabelionato de notas, ata notarial, é uma situação que muitos advogados até desconhecem para fazer prova de muitos fatos, né? Às vezes o cliente procura, essa semana mesmo eu estou pendente de um cliente que eu preciso resolver uma situação de um inventário, as pessoas moram no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio, alguns, né? Outros aqui. Os que moram no Rio não sabiam da existência dos bens do pai, é um inventário muito antigo, descobriram depois e estão lá no Rio, localizaram o nosso escritório para poder
pediram assim: doutor, a gente precisa saber como está esse imóvel, mas a gente não pode ir aí no Espírito Santo. E aí, imediatamente, eu falei: não, a gente consegue fazer, vai lá, resolve, descreve para você. E o que a gente vai fazer? O que eu vou fazer? É sempre, por conhecer o serviço extrajudicial e estar muito afinada com essa situação toda, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o tabelião de notas, levar ele no local e ele vai lavrar uma ata notarial. Essa ata notarial ela vai servir de prova, que não é prova unilateral, não é prova da parte, ou seja, é um delegatário de serviço público exercendo o munus que lhe foi dado, que é o poder de descrever tudo que ele olhou, ele chegou lá e viu, vai descrever, aquilo serve como prova, levar uma ata notarial para um juiz, e ele vai olhar para aquilo lá e vai deferir o pedido na hora, se for cabível. Então, é uma advocacia muito interessante, é uma advocacia importante. Eu acho que é o futuro da advocacia, é tirar muita coisa do judiciário, tudo que puder tirar, e que for benéfico para o cliente, benéfico para nós, porque o volume de trabalho aumenta. Então, acaba que você consegue fazer de forma menos desgastante para a gente e para todos, né? Então, é isso. Eu trouxe um pouquinho aí do que eu quis trazer, pelo menos assim, a forma, o procedimento, o que pode, o que não pode. Ele não é complexo, como vocês viram. Ele é bem simples, ele é rápido, como eu disse. Existem muitas nuances, existem situações peculiares que podem acontecer, mas isso tudo, muita coisa a jurisprudência fala, tem muita coisa na STJ. E é isso. Pode passar para a próxima. Agradeço mais uma vez. E as dúvidas aí, se tiverem, se eu puder, se tiver ao meu alcance, estamos aqui para sanar. Dando a sua apresentação. A doutora Haroldo sempre trazendo talentos aqui para a AMAME, então quero parabenizar pela sua explanação de hoje e quero passar a palavra para o doutor Emílio, que ele tem umas perguntas para fazer, e depois Caroline verificar se tem no chat. Boa noite, quero parabenizar a sua exposição, foi muito elucidativa, muito interessante. Obrigada. Na realidade, eu tinha uma pergunta aqui. A conversão do inventário judicial pode ser feita para o extrajudicial, tudo bem. Mas e as custas que já foram pagas no judicial, elas são aproveitadas no extrajudicial ou temos que começar do zero? Doutor, vai ter que começar do zero. Vai ter que começar do zero. O caixa é diferente, né? Realmente fica complicado, né? Você tem em andamento social, né? Digamos que esteja já meio caminho andado, você pagou várias custas, baixas, mas agora aqui no Rio de Janeiro as custas aumentaram assustadoramente. Então, para começar... Aumentou, ficou muito alto. Convencer o cliente a fazer o extrajudicial realmente vai ser complicado. Bom seria... Né? Bom seria se a gente utilizasse a justificativa da morosidade do próprio judiciário, né? Porque, na verdade, a gente sabe que 90% dos casos o judiciário é bem complicado. E aí conseguisse levar para o extrajudicial para finalizar, mas ainda eu não vi nenhuma situação que fizesse algum tipo de compensação aí. Ok, doutor. Muito obrigado. Viu? Nada. Mais alguma pergunta? Não. Então, não tem pergunta. Nossa, ele ficou aqui falando o tempo todo, doutora Juliana. Agora, na hora dele fazer pergunta, interagir com a palestrante, ele fica...
Doutora Juliana, a sua palestra foi tão precisa e tão didática, né? Elogiando aqui a performance. E realmente Obrigada. Mas aproveitando a pergunta do Emílio, o inventário judicial, né, chegou no meio do inventário, a gente desistiu pela morosidade, mas já foi pago em PD. Esse PD a gente pode aproveitar no extrajudicial. Tá? Sim, não, o imposto, sim. O imposto já foi recolhido, né, para o ente. Sim. Então, aí vai estar tudo, vai estar comprovado, com certeza. É tudo recolhido. Tá ótimo. Então, parabéns aí pela sua palestra. Muito boa. Obrigada. Principalmente aqui, né, na nossa sede, para a gente poder também discutir esse assunto. Extrajudiciais, que é de grande interesse nosso. Muito bom. Eu acho assim, tem muitas nuances ainda que dá para falar bastante coisa. Até a questão, olha, eu vou até anotar essa questão das custas, é algo que a gente está sempre assim, muito ligada com os delegatários de cartório. Eu aqui faço parte de comissões, né, da OAB, e inclusive da seccional também, da notarial e registral, de imobiliário, eu sempre estou muito envolvida. Inclusive, amanhã vai um carioca aqui, vem para o Espírito Santo, que é o Luiz Fux, né, que é daí, do Rio de Janeiro. Excelente. Ele vem amanhã para fazer a abertura das comissões conosco aqui em Vitória. Aí... então, a gente está sempre muito próximo dessas pessoas que estão assim, sempre lutando muito para alterar resoluções. Então, a gente tem em Vitória aqui vários colegas que são notários, eles estão, sim, fazem parte de grupos de trabalho do CNJ, então sempre são muito estudiosos. Então, são coisas muito interessantes para trazer, para conversar sobre isso, né? Poxa, e as custas? O contribuinte, no caso, o cidadão, fica sempre prejudicado, né? Então, é algo de se conversar, de se falar mesmo. Muito legal. Nesse final de ano, desculpa, o nosso código de normas, ele houve muitas modificações, infelizmente, é só para o Estado do Rio de Janeiro, mas vale a pena vocês observarem no Espírito Santo, que facilitou muito. Facilitou. Inclusive com relação aos incapazes, entende? Uhum. A gente está dessecando ele aqui. Tá? Eu vou pegar eu entrei, só que eu não tive tempo de estudar, né? É grande. Mas eu vou dar uma olhada, é grande. São 700 folhas. O daqui também é grande, eu não sei por quê, gente, eles fazem coisas tão grandes assim. Nós, aqui na BAME, a gente tem trabalhado muito a questão do extrajudicial, né? Já desde o ano passado. E a gente muito que os advogados precisam se utilizar desse recurso, até mesmo pela celeridade, né? A gente consegue haver os nossos horários com muito mais rapidez, né? E também a gente não tem aqueles prazos para cumprir, enfim. Exatamente. Nós temos muitas vantagens no extrajudicial, né? Não. A gente dá o resultado, faz a entrega mais rápida para o cliente, deixa ele satisfeito. Nossa, Então, a gente... quer, né? Na verdade. Eu já estimulei o pessoal a falar. Doutora Juliana, primeiro eu gostaria de parabenizar pela excelente palestra e até pegando um gancho na área da doutora Alessandra, é que em relação ao Código de Normas, né, cada estado tem o seu código. E já que a gente está falando sobre uma advocacia extrajudicial, é muito interessante que a gente busque estender as nossas demandas para todos os estados, né? E a gente conhecer um pouquinho dos códigos de cada estado, a gente pode... Se eu já estou assistindo um cliente, por exemplo, lá na Bahia, e eu estudo um pouco sobre o Código de Normas de lá, eu posso até estender a minha prestação de serviços. Eu já tenho a possibilidade de requerer certidões, fazer registros, fazer uma série de serviços extrajudiciais, e já conhecendo o Código de Normas, que abrange aquele estado, de repente, aquilo que eu teria que fazer uma parceria, eu já posso estender o serviço que eu estou oferecendo e já aumentar, né, a minha previsão de honorários. Esse cliente já pode contribuir para a captação de outros clientes, e quando for ver o nosso trabalho está sendo estendido, né,
para muitos lugares, promovendo parcerias e muitos... No Brasil inteiro, né? No Brasil inteiro. Isso Isso aí que a doutora falou agora, as parcerias são muito, muito, muito importantes, né? Muito importantes. E a gente tem que trabalhar assim. Eu acho que essa mudança de mentalidade, né, com esses novos regramentos de desjudicialização, muda até a mentalidade com relação a isso. Porque como abriu, acho que a pandemia trouxe isso muito para a gente, né? Veio a questão dessa mudança todinha. Claro que já vem desde do CPC, já vinha de leis anteriores a questão de tirar do judiciário alguns procedimentos que não têm litígio, né? Já vem de muito antes, mas a pandemia veio para a gente. Muitos professores falam, a gente conversa muito, que a pandemia veio justamente para colocar assim, uma pedra em cima da seguinte situação: todo mundo precisa de todo mundo. Tudo está interligado, eu posso fazer essa questão toda de tudo online, os cartórios mesmo, as assinaturas digitais, tudo isso, então veio para beneficiar muito, né? Essa atuação nossa. A gente tem um leque de atuação muito grande que muita gente não conhece. Ou não está muito assim, tem medo ainda, né? Talvez. Então. E a parceria é fundamental. Por exemplo, eu faço uma atuação fora do Rio, 3 estados. Mas nesses estados eu tenho advogados parceiros, porque por mais que eu consiga executar o serviço de forma extrajudicial, uma coisa ou outra precisa de alguém fazendo uma diligência presencial. E precisa. Esse colega, né, esse colega tem coisas que ele faz que complementam o meu serviço. Então é sempre bom você ter uma parceria com alguém que seja daquele estado, né, daquela cidade, que você vai promover um trabalho técnico, célere, né? O cliente não vai depender de você viajar, ficar fazendo, né, um atendimento por telefone no cartório, e vai ter a entrega. E, por vezes, também esse colega pode te indicar, né, clientes também, todo mundo ganha. É essa mentalidade, né, doutora? É essa troca, porque essa troca é muito legal, é muito interessante mesmo. Então, vamos agradecer a presença do nosso presidente do Conselho Deliberativo, doutor Vitor Paiva, que está aqui na sala virtual. Uma honra, doutor Vitor Paiva, a sua presença. E, doutora Juliana, está consignado o convite para você se associar à BAM e fazer parte do nosso povo. Né? Pois é, eu vou verificar isso sim, com certeza. A BAM aí no vou sim. Vai ser uma honra tê-la aqui conosco. Tá? E vir Obrigada. Né, Daniel? Vir presencialmente para conhecer a instituição. A gente aqui tem uma sede muito bonita, com um auditório para 100 pessoas, uma biblioteca. Então, que legal. Bem legal aqui. E está feito o convite. O seu Obrigada. certificado irá pelo correio, tá? Você vai receber. Tá joia. Então, é obrigada, isso. Obrigada. E vamos às propagandas. Espera aí que eu tenho umas propagandas. Quero lembrar aos meninos, meninas e os demais, né? Todas e todos, que nós temos o evento no dia 28 de março, na próxima terça-feira, exatamente às 10 horas da manhã, um café da manhã aqui da BAM, um café da manhã em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Aqui na BAM, doutora Juliana, nós temos a paridade de gênero desde 1989, ou seja, 33 anos de instituição, em que advogados e advogadas trabalham juntos, com equilíbrio, união, né? E respeitando um espaço do outro. Então, se as instituições que ainda não têm essa paridade quiserem saber como que isso acontece, como que funciona, como será o futuro delas, é só elas olharem para a BAM e verem que isso é possível acontecer e espontaneamente, porque a BAM, desde a sua fundação, vive essa paridade com espontaneidade. E aí nós vamos estar comemorando isso
e como isso nos orgulha muito, né, a todos nós vamos também nos apresentar como um exemplo para as outras instituições, para ver se elas se sentem incentivadas e motivadas a viver esse novo mundo, né? E esse café da manhã nós vamos receber as lideranças da advocacia, vamos receber a doutora Ana Tereza Basílio, vice-presidente da OAB-RJ, primeira vice-presidente mulher. Vamos receber também a nossa associada, que é a primeira diretora do IAB, como mulher preta, a doutora Edmeia Cardoso. Vamos receber também a doutora Elaine Malinaro, que é diretora municipal da ABA, e também a doutora Cíntia Passos, que também é diretora adjunta da ABA, e a doutora Carla Viola, que é também membro do IAB, e ela vai fazer o lançamento do livro dela, que fala também sobre o direito da mulher. E os homens são a estrela também desse café, porque a presença dos homens é muito importante, porque sem eles a gente não conseguia essa paridade, né? Então, eles todos são muito queridos e muito bem recebidos e também farão parte desse evento. Nós temos na próxima mentoria da ABAN, Função Social da Propriedade Imobiliária Urbana, com o doutor Alvo Carlos Barbosa, e vamos ter também 2 eventos importantíssimos para os advogados que estão sofrendo com relação ao cálculo das custas processuais e com o peticionamento eletrônico do PJE, né? Vamos ter 2 cursos sobre custas processuais e na mentoria, com prática, né? Tragam seus laptops, tragam seus equipamentos, porque a doutora Evelyn Santana vai dar aula prática, apontando e tirando dúvida, e vai ser um curso muito importante que pode facilitar, que com certeza vai facilitar a vida de todos os advogados. Também quero, por fim, nós estamos fazendo um evento, que é o nosso primeiro evento independente, né? Que é um evento de imersão, destrava o medo das câmeras e cria autoridade no digital. Esse evento vai ser pela jornalista Rafaela Vieira da Cunha e vai acontecer no dia 4 de maio. As vagas são limitadas, porque ela só fará esse curso, que também é um curso prático, para um público de até 20 pessoas. Então, quem tem timidez ou ainda está muito resistente a falar de frente para as câmeras, é uma boa oportunidade e é um bom curso. Ela já fez um dia aqui para a gente, né? E todos gostaram muito. E é isso. Agradeço a sua presença, doutora Juliana, e a de todos os associados, e dou por encerrado o evento de hoje. Boa noite a todos.